Luciana Mitkiewicz, eu sou atriz, produtora de teatro. E em 2007, enquanto eu fazia meu mestrado de teatro em teatro na Unirio, eu fundei a Bonecas Quebradas e comecei a montar uma peça que tratava de temáticas femininas, na verdade, de papéis de gênero na sociedade, né? Coincidentemente, foi uma época em que eu sofria uma série de agressões que eu não sabia que estava sofrendo dentro do meu casamento. Meu ex-marido gritava comigo, quebrava móveis, não me batia, portanto eu não sabia que estava sendo agredida e estava. Me deu vontade de tratar de assuntos femininos, primeiro porque eu tinha curiosidade em escrever dramaturgias e eu sentia que esse meu lugar de fala, de mulher, me ajudava. E a coincidência era essa, eu estava sofrendo e não sabia que estava sofrendo. Então eu comecei a fazer espetáculos com temáticas femininas, digamos assim. E o primeiro espetáculo se chamava O Chá e falava exatamente disso, de papéis de gênero na sociedade, numa sociedade machista, patriarcal e tudo mais. E aí me deu vontade de ir mais a fundo nessa história, investigar mais esse lugar do feminino, do universo feminino através do teatro, que é tudo que eu sei fazer. E convidei o João das Neves, autor, dramaturgo, poeta, para escrever e dirigir uma peça chamada As Polacas, que era sobre a história daquelas prostitutas judias que vieram, muitas delas traficadas da Europa, do leste europeu para o Brasil, entre outros lugares, né, para as Américas, para serem exploradas como prostitutas aqui. Então a questão ganhava um outro, vamos dizer assim, um espectro mais amplo. Já não falava mais de mim e do meu lugarzinho e passava a falar de uma sociedade extremamente machista e do que os homens são capazes de fazer com as mulheres de maneira geral. A gente já estava falando de tráfico internacional de mulheres, de exploração sexual, etc. E em estou falando de 2011, 2013. Em 2014, a Bonecas Quebradas, a minha produtora, ganhou o Rumos Itaú Cultural. E nós então criamos o espetáculo Bonecas Quebradas, que teve o mesmo nome da empresa, porque eu acho que ali a gente marcava bem o nosso lugar. A gente queria falar de dramas femininos, era isso que a gente queria falar. E aí a gente ganhou um edital, né? O projeto consistia em uma viagem de residência artística ao México, onde a gente ia investigar a temática da violência contra a mulher, o feminicídio na América Latina, o que o México tinha a nos ensinar, a nós brasileiras. E a gente ia fazer uma pesquisa com uma figura muito importante no teatro mundial, que é a Eliana Diegues, que é uma crítica, pesquisadora, que tem um trabalho fascinante sobre a violência na América Latina, uma violência disseminada e sobretudo, contra a violência extrema no México, países dominados pelo narcotráfico como México e Colômbia. Mas nós descobrimos entre todos esses casos de violência extrema um que nos chocou muito, que foi o caso de feminicídio em Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos, com El Paso, no Texas. Essa história se tornou um emblema na luta contra o feminicídio, porque as mães das vítimas, eu estou falando de milhares e milhares de mulheres numa única cidade, Ciudad Juárez, que foi já considerada o pior lugar para uma mulher viver no mundo. Então ela foi considerada assim uma história muito emblemática porque as mães das vítimas se uniram e conseguiram pela primeira vez na história condenar o Estado do México, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela falta de prevenção e de combate a esse tipo de crime, né?
Então, eu estou falando, como eu disse, estou falando de milhares de casos de violência extrema, onde mulheres são escolhidas por homens ricos, por narcotraficantes, e aí a violência se generaliza porque a impunidade faz com que isso possa ocorrer. Essas mulheres são escolhidas, são sequestradas, são torturadas, são estupradas, são assassinadas e têm seus corpos decepados, né? E jogados em terrenos baldios da cidade. Mas hoje em dia a gente sabe de casos de desova de corpos em vias públicas, o negócio é escancarado mesmo, né? E todas essas características impressionantes, inimagináveis, levaram estudiosos a traçarem um perfil desses assassinos e um porquê, uma explicação para crimes horrendos desse tipo. Uma delas é Rita Laura Segatto, que é uma antropóloga argentina, professora ou ex-professora, não sei se ela já se aposentou, da UNB, Universidade Nacional de Brasília. E ela chega à conclusão de que há uma violência bélica contra a mulher, uma violência expressiva, que a mulher, e essa associação entre corpo feminino e território é antiquíssima, né? Em diversas guerras você vê isso de uma maneira assim, muito patente. E ela diz que a violência contra uma mulher é uma violência exemplar, né? Daquelas pessoas poderosas que estão dando um recado muito sério para a sociedade, de que podem tudo e de que seguirão impunes. Nós apresentamos esse espetáculo no Itaú Cultural, no Sesc Copacabana e no Centro Cultural Sérgio Porto em 2015 e 2016. Transformei esse espetáculo num espetáculo solo, que eu chamo de Desmontando Bonecas Quebradas. E o que eu faço é bater um papo com o público, contando o processo de criação desse espetáculo, né? Desde a primeira ideia, a ideia de olhar para esse objeto que eu acho extremamente perturbador da boneca quebrada, né? E tentar entender assim, nossa, uma boneca quebrada é um duplo do corpo feminino, aviltado, quebrado, machucado, feio, desprezado. E tentar ver o que isso pode dizer em termos absolutamente artísticos sobre a violência contra a mulher. E a partir desse primeiro devaneio quase infantil, dizer como é que nós chegamos a esses casos brutais de violência em Ciudad Juárez, né? E o que isso tem a ensinar a todas nós, mulheres brasileiras, né? E essa história, eu infelizmente acho que está se aproximando muito do que nós estamos vivendo no Brasil no momento de um governo como esse, por exemplo, né? Eu via coisas que me assustavam, que me chocavam demais no México. Eu estou falando de 2015, quando nós fomos para a residência artística. E hoje eu confesso a você que eu não vejo muita diferença entre os casos que eu via lá e os casos que eu estou vendo aqui. A verbalização, o modo como as mulheres estão sendo abertamente tratadas, né? E o que a mídia tem exposto. Então eu acho que nós seguimos por um caminho muito perigoso e eu estou bastante assustada com tudo isso. Esse espetáculo eu vou apresentar no Centro Cultural da Justiça Federal, que acolheu esse projeto, como não podia deixar de ser. A gente está falando de um centro cultural, mas um centro de justiça, né, ligado à Justiça Federal. E esse espetáculo eu apresento de 28 de junho a 21 de julho de 2019. E é uma maneira da gente publicizar tudo isso, né, e discutir com o público por que caminhos a gente está seguindo nesse tema de como as mulheres são tratadas no Brasil.